Olá, crianças! Vamos lá para mais uma correção do projeto Aprendendo em Casa. Hoje vamos fazer a correção de português. Página 14, 15, 16, 23 e 24. Vamos começar? Aqui nós temos o texto. Vocês leram já, eu não vou ler para não demorar muito. Primeira questão. Leia com atenção o trecho abaixo. Corrija se alguém erra. Seja um defensor da terra. A palavra se, em destaque, essa palavrinha aqui, cumpre o papel de uma conjunção, a qual tem a função de unir frases, transmitindo algum sentido. Vamos descobrir o sentido dessa palavrinha se, dessa conjunção nessa frase. Vamos analisar. Corrija se alguém erra. Ele está dando uma condição, uma possibilidade. Você só vai fazer a ação de corrigir se alguém errar. Ou seja, se é uma condição, uma possibilidade. Se alguém errar, você corrige. Se não, não corrige. Nesse caso, vamos ver o que a questão está pedindo. Nesse caso, podemos dizer que a conjunção se transmite a ideia de condição, possibilidade, ou certeza e afirmação. Vamos ver se você acertou. Condição, possibilidade. Viu aí que não é difícil? Nós estamos estudando as conjunções e temos que ficar atentos à ideia que elas transmitem no texto. É isso que vai interessar para você agora nos nossos estudos. Viu? Se a nossa ideia agora é perceber o sentido dessas palavras no texto, então vamos prestar atenção nessas dicas que a gente vai passar para vocês. A conjunção se faz parte de um grupo de palavras que transmitem um sentido na frase. Veja outros sentidos atribuídos pelas conjunções. Se, caso, desde que, dá a ideia de condição. Conforme, como, segundo, dá a ideia de conformidade. Quando, enquanto, antes que, depois que, dá a ideia de tempo. Tanto como, tanto quanto, do que, é uma ideia de comparação. Então, você vai usar essas palavrinhas quando você quiser fazer uma comparação. Você vai usar essas palavrinhas aqui quando você quiser dar uma ideia de tempo. Você vai usar essas palavrinhas quando você quiser dar a ideia de conformidade, de condição, de adversidade. E assim vai. Vamos adiante. Questão 2. Agora, leia as frases abaixo e indique a ideia que as conjunções transmitem. Então, vamos prestar bem atenção nisso. A ideia que vai ser transmitida. Vamos para a questão 2. Agora, leia as frases abaixo e indique a ideia que as conjunções transmitem. Letra A. Se chover, não irei à praia. Olha só, se tem uma conjunção aí. Essa conjunção, ela está dando a ideia de condição. Se chover, não irei à praia. O que é que vai impedir ele de ir à praia? A chuva. Então, é uma ideia de condição. Irei chegar cedo, como combinamos. Como? Está dando a ideia de conformidade. Houve uma combinação, certo? Conforme nós combinamos. A gente usa muito essa ideia. Então, conformidade. Irei chegar cedo, como combinamos. Conformidade. Letra C. Vamos observar essa frase. Olha só. Gosto mais de matemática do que de inglês. Ele está dando aí, fazendo aí uma comparação, ó, do que. Ele está comparando a disciplina matemática com a disciplina de inglês. Gosta mais de matemática do que de inglês. Ele está fazendo uma comparação. Eu gosto das duas. Viu aí? Está comparando as duas disciplinas. Passando adiante, Letícia observou que no texto há palavras que retomam outras palavras ou trechos já mencionados e que muitas vezes elas não conseguem entender essa relação. Diante dessa observação, a professora achou interessante explicar para a turma a importância dessas palavras na construção do sentido do texto. Observe a explicação. Na frase 1, ela faz o seguinte: eu vi a árvore. Na frase 2, você plantou uma árvore na
árvore novamente. Botou árvore aqui e árvore aqui. Então, houve uma repetição. Podemos evitar essa repetição. Veja como pode ficar. Olha só, vamos juntar as duas frases em uma só e tirar essa repetição. Eu vi a árvore que você plantou na praça. Viu como ficou? A gente uniu as duas orações, a gente uniu as duas frases e tiramos a repetição da palavra árvore. Eu vi a árvore que você plantou na praça. Eu sei, vocês estão lembrando daquelas aulas de produção textual, em que a gente fica o tempo todo fazendo a correção dos textos, dizendo, vamos evitar a repetição de algumas palavras. Aqui é mais um mecanismo para ajudar vocês nisso, certo? Observe agora que a palavra árvore aparece apenas uma vez, pois ela passou a ser representada também pela palavra que. Essa palavra é, neste caso, chamada de pronome relativo. A palavrinha que é chamada de pronome relativo. Para que ela serve? Ela vai servir para retomar o que já foi dito, evitando repetições desnecessárias dos nomes, ou seja, de substantivos ou até mesmo de pronomes. Vamos exercitar. Reescreva as frases abaixo, de modo que elas não apresentem repetições dos termos destacados. Vai uma dica. Utilize o pronome relativo que. Nós temos aqui as duas frases. Não falei com o aluno. O aluno saiu. Como é que a gente pode unir essas duas frases sem repetir a palavra aluno? Então, vai ficar assim, ó. Não falei com o aluno que saiu. Acertaram? Letra B. Vou te dar de presente um cordel. Ponto aí, ó, uma frase. Comprei o cordel. Outra frase. Então, como é que você vai unir essas duas frases, deixar ela bem interessante no seu texto? Usando o pronome relativo que. Vou te dar de presente um cordel que comprei. Letra C. Eu fiz o bolo. Você adora comer o bolo. Aí, vamos parar de repetir essa palavra bolo. Vamos fazer evitar essa repetição. Como é que vai ficar? Eu fiz o bolo que você adora comer. Então, entendeu aí para que serve o pronome relativo? Ele serve para retomar o que já foi dito, evitando as repetições desnecessárias. O que ficou mais bonito? As frases das questões ou as frases das respostas? Eu gostei das respostas. Vamos para a questão 4. Nessa questão aqui, a gente vai fazer algumas observações. A questão, ela pediu para sublinhar o pronome relativo e circular o termo que ele substitui nas frases. Então, eu vou pegar meu pincel para a gente fazer isso aqui. Sempre morei na cidade, onde nasci. O pronome relativo onde, pronome relativo onde, ele vai ser sublinhado. Pronome relativo, onde. Ele retoma que termo? Ele está falando de onde? Morei na cidade onde nasci. Onde foi que ele nasceu? Na cidade. Então, é esse aqui, ó, que ele quer que você faça. Ele era a criança a quem ela amava. Quem vai ser o pronome relativo, tá aqui sublinhado, e criança vai ser a palavra que ele está retomando o sentido do texto, evitando a repetição. C. Não conheço o filme de que você falou. Pronome relativo que está substituindo a palavra filme, retomando a palavra filme. Não conheço o filme de quem você falou. Então poderia ser assim, ó. Não conheço o filme, aí, o filme que você falou. Então, a gente tira a repetição da palavra filme e substitui pelo pronome relativo que. Tá entendendo? Eu espero que sim. Acharam as provas que você tinha perdido. Que é o pronome relativo. E as provas vai ser o termo que ele substitui nas frases, evitando repetição. Então, vamos ver. Pronome relativo, ele é usado para retomar o sentido das frases anteriores, evitando repetições, deixando o seu texto mais bonito e mais interessante para quem vai apreciar. Então,
Não esqueça de usar. Questão 5. A mãe de Letícia comprou o celular que a filha tanto queria. Letra A. Qual o pronome relativo presente na frase? E aí, gente? A mãe de Letícia comprou o celular que a filha tanto queria. E de que termo ele substitui? Ele substitui quem? Ó, o que a menina tanto queria? O que a filha tanto queria? Ela queria o celular. Explique a importância dos pronomes relativos no texto. De novo, vamos lá. Que, muito bem. Celular e evita a repetição desnecessária de palavras ou expressões. Vamos fazer uma revisão, uma retomada do conteúdo, conjunções na página 23. Por isso que a gente pulou algumas páginas. A palavra, porém, é uma conjunção. As conjunções são usadas para unir frases e podem apresentar vários sentidos, como adição, oposição, que é o sentido de contrariedade, conclusão, explicação, escolha, entre outros. A gente viu conformidade, né? Oposição também pode ser usado. As pessoas usam muito a palavra adversidade. Lembre-se de que a preposição é usada para unir palavras, como por exemplo, conjunção, unir frases, preposição, unir palavras. Unir frases, unir palavras. Gente, desse lado é mais complicado. Eu gosto de chocolate. Então, ele tá aí, é uma preposição. A preposição de está unindo a palavra chocolate ao verbo gosto. Diferente da preposição, que também tem como função unir, a conjunção une frases, evitando assim, inclusive, a repetição desnecessária de palavras. Então, tudo é para evitar a repetição, só que uma une frases e a outra une palavras. Eu gosto de chocolate. Não posso comer chocolate. E aí, unindo as frases, a gente vai precisar usar conjunções. Poderíamos evitar a repetição de certas palavras. Olha só, duas frases a gente vai transformar em uma oração, em uma única frase. Eu gosto de chocolate, vírgula, mas não posso comê-lo. Gosto de comer chocolate. Cadê a conjunção? A conjunção vai ser mais. E que ideia ela tem no texto? Qual é o sentido que ela apresenta nesse texto? Ele gosta de chocolate, mas não pode comê-lo. Então, mais vai ter a ideia de oposição, de adversidade, de contrariedade. Gosto de comer, mas não posso. A conjunção mais está dando ideia de oposição, ao fato de gostar, pronto. E tem outras também assim, como porém, contudo, todavia, entretanto. Eu posso repetir assim, eu gosto de chocolate, porém, não posso comê-lo. Não mudou o sentido da frase. Ainda continuou o sentido de contrariedade. Eu gosto de chocolate, contudo, não posso comê-lo. Contrariedade ainda. Eu gosto de chocolate, todavia, não posso comê-lo. Então, essas palavrinhas, elas dão ideia de contrariedade, de oposição, adversidade. Repetindo mais uma vez. Veja algumas outras conjunções e seus respectivos valores. E, nem, mas também, mais ainda, tem um valor de soma, de adição. Cuidado com essa aqui, nem. Vou falar adiante nas questões para vocês. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem um valor de oposição, adversidade. São conjunções, viu, gente? Não são pronomes relativos, não confundam. Assim, então, logo, portanto, tem valor de conclusão. Você está concluindo uma ideia. E aí você vai usar essas palavrinhas, essas conjunções. Porque, junto e que. Olha só, esse que aqui vai ser uma conjunção. Ele vai ter o valor de explicação. Questão 9. Use a conjunção sinalizada para unir os pares de frases. Em seguida, escreva o valor de cada conjunção. Sua casa é
nova. Sua casa está rachada. A casa é nova e está rachada. Use a conjunção mas. Ou seja, ele quer uma ideia de contrariedade, de adversidade. E é o que está sendo, né? A casa é nova e já está rachada. Então, vai ficar como? Sua casa é nova, vírgula, mas está rachada. A gente vai evitar a repetição de sua casa, novamente, unindo as duas frases em uma única oração. Tá vendo? Sua casa é nova, vírgula, mas está rachada. Valor de oposição, contrariedade. Como é que a casa é nova já está rachada, minha gente? Então, ó, aqui, ó. Eu estudo português. Pontinho. Eu leio livros. Qual é? O que é que a gente vai evitar a repetição? A gente vai evitar a repetição do eu. Eu toda hora. Eu estudo português. Conjunção I. A conjunção I é uma conjunção de soma, adição. Quando eu digo assim, eu e você vamos passear no shopping. Vamos duas pessoas, eu e você. Então, é uma adição. Então, use a conjunção I. Vamos ver como vai ficar. Eu estudo português e leio livros. Valor de adição. Deixa eu voltar aqui e pegar esse exemplo do shopping com a conjunção nem. Se eu digo assim, ó. Eu não vou ao shopping. Nem você. Eu estou dizendo que nós dois não vamos ao shopping. Por isso, a palavra nem aqui é de adição e não contrariedade, a conjunção. Geralmente, as pessoas vão lá, os alunos vão lá e marcam nem, aí bota lá oposição, contrariedade. Gente, preste atenção na frase. Leia a frase, veja o sentido que ela está te passando para poder você responder. Nem, conjunção de soma, ou conjunção de soma ou adição. Nem eu vou ao shopping, nem você. Ou então posso dizer assim, não vou ao shopping, nem você. Duas pessoas não estão indo ao shopping, eu e você. Ok? Então, cuidado para não errar. Era essa a dica que eu queria dar a vocês. Vamos para a questão 10. Indique o valor correto para cada conjunção. Estudou muito e foi aprovado. Parabéns! Então, vamos ver. Aqui a conjunção que é uma conjunção de ideia de adição. Estudou muito e foi aprovado. Adição. Vamos ficar atentos nessa frase agora. Para tudo e preste atenção. Nós estudamos que a palavra mas, quando conjunção, ela dá a ideia de adversidade, oposição, contrariedade. Tanto que a gente viu aquele exemplo. Gosto de chocolate, mas não posso comer. Gosto muito de estar com vocês, mas, devido à pandemia, não podemos estar juntos. Então, olha só, deu uma ideia de contrariedade. Apesar de eu gostar muito de vocês, não podemos estar juntos. E aí? Só que aqui, vamos analisar o termo mas também, e analisar o sentido do texto. Toda hora eu estou dizendo a vocês, analisem o sentido do texto. Qual é a função, que sentido essas palavras querem dar no texto. É isso que vocês têm que aprender em conjunções. Então, ó, quero viajar, mas também quero descansar. Gente, ele quer fazer duas coisas. Ele quer viajar, mas ele também quer descansar. Se ele quer fazer duas coisas, tá dando ideia de oposição? Tá dando ideia de adição. Isso mesmo. Ele quer fazer duas coisas. A pessoa quer viajar e quer descansar. Também tô querendo, gente, viajar e descansar. Então, ó, se eu substituir isso aqui, ó, pela conjunção e, né, que a gente tem o costume de falar assim aqui, quero viajar e descansar, quero viajar e descansar. Então, gente, vai ser uma ideia de adição, vai ser uma ideia de soma, ele quer fazer as duas coisas. Aí tem lá a questão, a pessoa, viu a palavra mais? Marca a diversidade e oposição. Não, gente, presta atenção.
observar o sentido das conjunções no texto. Eu sei que, como vocês são nossos alunos, não vão errar. Adição, ok? Lembra também do NEM. Uma ideia de adição, você vai ler a frase e pensa que é contrariedade, que é oposição, que não é. Assistimos a esse filme, entretanto, não gostamos dele. Assistimos a este filme, entretanto, não gostamos dele. Qual é a dica que eu dou? Assistimos esse filme, mas não gostamos dele. Oposição. Assistimos este filme, mas ou porém não gostamos dele. Então, deu a ideia de... Opa, botei errado. Deu a ideia de oposição. Se você sabe uma palavrinha, uma conjunção, que ela dá a ideia de adição, que ela dá a ideia de contrariedade, de oposição, aí você vai lá e substitui na frase, para ver se você consegue acertar, viu? Ter mais certeza. É outra dica também. Olha a resposta. Não trabalhou nem tirou férias. Bora lá, gente. Ele não trabalhou, nem tirou férias. Ele fez as duas coisas. Geralmente, a gente pensa na palavra nem, na conjunção nem, como uma ideia de adversidade, de contrariedade. Só que ele fez duas coisas, ó. Ele não trabalhou, fez uma coisa. Nem tirou férias, segunda coisa. E aí, gente? É conjunção de quê? De quê? De adição. De novo dei a resposta. Ficou doente porque não se alimentou. Vamos lá. Por que esse menino ficou doente? Né? Diz lá. Porque ele não se alimentou. Então, é uma explicação. Eu estou explicando que a criatura ficou doente porque não se alimentou. Se não comer, minha gente, vai ficar doente. Não é isso que a mãe da gente toda hora fala? Come, mas não come besteira não. É uma coisa saudável. Então, ficamos por aqui hoje com a nossa correção do projeto Aprendendo em Casa. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E vou ficar com a frase dessa correção, que eu sinto falta. Sinto falta da nossa sala de aula, sinto falta de vocês. Beijo. Vocês ocupam, preenchem o nosso tempo com muita alegria. Claro, de vez em quando a gente reclama, né, que a conversa tá demais, mas eu tô dizendo, tá fazendo uma falta.